Ricardo, vamos falar então de um parecer do Ministério Público naquele processo de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse parecer que foi dado ontem à noite. O que o Ministério Público apresenta nesse parecer, hein, Ricardo? Pois é, esse parecer é a última fase do processo que vai ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral, e o vice-procurador-geral eleitoral decidiu por defender a inelegibilidade do ex-presidente por 8 anos, por conta daquela reunião com os embaixadores, né, em que ele criticou muito as urnas eletrônicas, fez ali de alguma forma uma defesa de sua candidatura. Foi considerado propaganda antecipada e abuso de poder político, né? E a ação é justamente sobre abuso de poder político. Então foi esse o entendimento do vice-procurador-geral eleitoral por tirar Bolsonaro das eleições por 8 anos. Agora esse processo deve ser colocado em pauta nas próximas semanas. O corregedor do TSE, que é o relator desse caso, deve proferir seu voto, fazer um relatório e proferir seu voto, colocando em votação para os demais ministros. Isso deve acontecer entre o final agora desse mês de abril ou no mais tardar no início de maio, e há uma expectativa em Brasília, eu já tenho falado disso com vocês algumas vezes, há uma expectativa de quase todo mundo de que esse processo provavelmente levará à inelegibilidade do ex-presidente. Não é surpresa a posição do MP, porque quando houve essa reunião com os embaixadores, que foi em 18 de julho de 2022, o MP já havia pedido multa a Bolsonaro por propaganda antecipada, já havia aberto uma ação sobre isso. Então não é uma surpresa a posição do MP, mas de toda forma essa posição colocada pela Procuradoria ajuda os ministros a terem um convencimento acerca da inelegibilidade. Por isso que os políticos em geral têm essa visão, né? A grande dúvida em Brasília é sobre as consequências dessa decisão, mas que ela acontecerá hoje, todo mundo acha muito provável, né? Pois é, Ricardo, parece que a história se repete, né? E assim, esse caso específico do Bolsonaro, há uma discussão do quanto ele teria capacidade, estando inelegível, para mobilizar o seu lado, né, os seus aliados, né? Porque Lula, por exemplo, ficou inelegível, né, para as eleições de 2018 e inclusive preso, né? Mas conseguiu manter ali uma esfera de influência sobre o PT, que era ele quem determinava os rumos do partido, né? O que ele dizia de fato acontecia, né? Mandava e desmandava no partido. No caso de Bolsonaro, há uma dúvida só porque o partido não é dele, né? O partido é de Valdemar Costa Neto. Então, há uma dúvida do quanto essa esfera de influência pode surgir, e há dúvidas sobre o tamanho da influência de Bolsonaro, mas não há dúvida de que ele será a peça importante numa eleição, estando ele disputando ou não, né? Porque muita gente é fiel a Bolsonaro, muitos aliados são fiéis a Bolsonaro e vão fazer de fato o que ele mandar, né? Há inclusive quem defenda que Bolsonaro inelegível pode ser até uma peça mais importante para o processo eleitoral do que disputando, né? Porque ele poderia escolher ali um candidato um pouco mais moderado, mas que tem o apoio dele, consiga os votos dos bolsonaristas, mas atrai ali um pedacinho do eleitorado médio, que foi o que faltou para ele ser reeleito em 2022, né? Talvez talvez vai ser usado inclusive como estratégia, né, Ricardo? É isso que você está dizendo aí. E cenas para os próximos capítulos, né? Claro que isso vai gerar repercussão ainda no dia de hoje. Esse último parecer aí saiu ontem, né? Como você disse. Então é claro que o mundo político aí vai falar sobre isso ao longo do dia de hoje. A gente vai seguindo aqui e acompanhando essas repercussões. Ô, Ricardo, só pra gente finalizar rapidamente, o Arthur Lira mostrou que continua com força, hein? Exatamente, né? Ele reagiu, né? Havia sido formado um bloco com MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, que tinha 142 deputados e que era o maior grupo da Câmara. Em reação a isso, o Lira se ordenou lá e juntou um bloco com 173 parlamentares, tem do PP, União Brasil, PSDB, PDT, PSB, ou seja, tem gente de direita, tem gente de esquerda, tá todo mundo nesse bloco dele, e agora esse bloco é o maior da casa. E curiosamente, o bloco coordenado pelo Elmar Nascimento, que é uma figura próxima do Lira, que colocou como líder alguém do PSB, né, o Felipe Carreiras, muito próximo do
do governo. E o segundo líder, num revezamento que eles vão fazer, é o André Figueiredo, do PDT, também ligado ao governo, ou seja, esse bloco tem interesse de estar próximo do Palácio do Planalto, conseguir ali trocas ali com o governo federal e eventualmente podem ajudar na base do governo, mas eles estão de olho na próxima eleição para o comando da Câmara, daqui a 2 anos, e aí eles já vão se ordenando para poder manter a força de Arthur Lira, né?